Eu quero ler com vocês a passagem que está em Tiago 5, versículo 13 e 14, que diz assim: Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chama os anciãos da igreja. Anciãos, em algumas traduções está presbíteros, mas o significado seja a liderança da igreja. Aqueles cristãos com maturidade de fé. E estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Vamos para o 15 também. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vamos começar a pensar no motivo da unção com óleo. Existe a oração da fé sem ter a unção com óleo? Existe. A gente fez isso aqui outro dia. Muitas pessoas, quando vê a questão aqui colocada como a unção com óleo, fica pensando, mas não tem necessidade. Não tem necessidade. A unção com óleo tem um motivo para ser. E eu vou te ensinar um pouco do poder da unção, o poder do óleo de unção. O óleo, queridos, de unção, ele é um azeite, às vezes pode ser só o azeite, ou pode ser um óleo com aromas. Nós normalmente colocamos óleos com aromas bíblicos. E tem um óleo de unção que às vezes a gente prepara, que é o óleo descrito na Bíblia, que é um óleo mais especificado de que aromas que devem conter esse óleo. O óleo, na verdade, ele é uma coisa física, mas que ele, quando é orado sobre esse óleo, a gente consagra esse óleo, a gente ora sobre ele. Eu pedi que todos os olhinhos de unção fossem colocados lá na sala de oração, e durante essa semana eu orava e consagrava esse óleo, e pedia que na misericórdia de Deus, Deus pudesse colocar ali esse poder que Ele tem. É uma ação, é lógico que o óleo, ele não tem poder nele mesmo, sem a oração. Ele é um objeto físico, e não deve ser adorado, e não deve ser colocado como uma coisa extraordinária, porque o poder está em Jesus Cristo e no seu sacrifício. Mas o óleo de unção, ele tem o símbolo, ele traz um símbolo físico, que retrata algo no mundo espiritual. E hoje eu quero mostrar para você o poder e a coisa mais linda que esse ato físico representa no mundo espiritual. E é muito interessante porque óleo, unção, ela existe desde o Velho Testamento. Desde os primórdios da lei de Moisés, é falado sobre a unção. Quando se fala sobre derramar o óleo de unção em alguma coisa, porque o óleo de unção, ele tem essa característica para ser colocada tanto em cima de uma pessoa enferma, como num lugar ou objetos, com o objetivo de consagrar aquilo a Deus. Quando a gente fala consagrar, as pessoas têm entendimentos diferentes. Mas eu vou te explicar o que significa consagrar. Consagrar é quando eu separo. Marina, vem cá, vamos supor. Se eu falo assim, eu vou consagrar a Marina. Eu falo, agora você pertence a Deus. Então você não pode ter nada na sua vida que o diabo queira. Eu separei ela, vem cá, vou separar você. Agora você não é qualquer um, você pertence ao Senhor. Pode sentar, Marina. Vamos supor, muitas vezes,
músicos trazem instrumentos e falam: pastora, consagra esse instrumento. Eu vou lá, oro, aplico o óleo e começo a declarar: esse instrumento é consagrado a Deus. Sabe o que significa? Esse instrumento nunca poderá ser usado para qualquer coisa que não seja para a glória de Deus. Ele é separado, ele é colocado sobre o domínio do Senhor. Isso é importante você entender. Porque você não acha interessante que a gente leu em Tiago agora, que quando fala assim: ore sobre o enfermo, que ele será curado, e se tiver pecado, serão perdoados. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu estava orando pela enfermidade, estava ungindo. Porque ali, aquele óleo de unção começa a falar: agora todo o domínio de Satanás na sua vida não terá mais. Aqui é o domínio do Senhor. Quando nós oramos, nós estamos tirando o domínio da mão do diabo e colocando o domínio na mão do Senhor. É interessante porque a gente vê, uma das primeiras vezes que aparece na Bíblia a consagração com óleo, foi quando eles fizeram o tabernáculo de Moisés. Deus encontrou com Moisés lá no monte, e lá no monte explicou para Moisés, tintim por tintim, de como ele deveria fazer o tabernáculo. E olha, tinha que ser uma pessoa que nem Moisés mesmo, né, gente? Porque, não sei se você já leu o Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, que foi escrito por Moisés. E como Moisés era detalhista, né? Eu acho que Deus, quando ele deu o tabernáculo para alguém, tinha que ser alguém muito detalhista. Porque Deus fala assim: tem que ter tanto de largura, tanto de altura, feito com tal coisa. Se é uma pessoa, quem aqui não é detalhista? A gente já ia falar assim: olha, é mais ou menos desse tamanho, mas tá bom, cabe. Dá certo. Acho que a gente ia fazer o tabernáculo assim, né, Dama? Que eu também não sou detalhista, nem um pouco. Eu tenho dificuldade às vezes. Sou metódica, mas não detalhista. Então, pode ser que ajude um pouco. Senão a pessoa ia fazer... os querubins têm que ter tal tamanho. Qual que era o tamanho mesmo que Deus falou, gente? Não me lembro. Vamos fazer desse tamanho. Daqui a pouco o querubim nem cabia dentro do Santo dos Santos, né? Não, aí Deus deu para a pessoa certa, né? Ali que ele vai, você vai lendo e ele vai detalhado. E Deus deu para Moisés detalhes de como deveria ser o tabernáculo, porque o tabernáculo representaria não só as coisas celestiais, mas ali você vê uma figura de Cristo, de todo o plano de salvação no tabernáculo inteiro. Então era algo muito precioso. E quando ele termina o tabernáculo, eu não vou ler as passagens, mas depois você pode ler, que está lá em Êxodo 40, que termina o tabernáculo. Acontece, Deus vem e fala: agora você vai ungir essas peças. Você vai ungir essas peças. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês, em Êxodo 40, 9. Então tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo, fala de lugar, e tudo que nele há, e santificarás a ele e a todos os seus móveis, será santo. Santo, queridos, é separado para Deus. Santo é algo que é colocado, numa linguagem que a gente entenda mais, é assim: isso aqui é domínio de Deus. O que é santo é dominado por Deus. O que é santo é domínio que Satanás não pode tocar. O que é santo não pode ser dividido, um pouquinho de Deus e um pouquinho do diabo. O que é santo traz domínio de Deus ali sobre aquela... E aí, quando a gente lê essa passagem, você entende que você pode ungir a sua casa.
Mas o problema de ungir a sua casa é que você tem que ter a seriedade de não permitir mais que outros deuses dominem a sua casa. Porque o que acontece? Quando uma coisa é santificada, é separada para Deus, Deus vai estabelecer o domínio dele ali. Porém, se eu permito que aquilo seja quebrada a aliança da santificação. O que é quebrada a aliança da santificação? Consagrei minha casa ao Senhor, orei por todas as janelas, expulsei todos os demônios, aqui vai ser a habitação do Senhor. Chegou a noite, ligou o computador e liga numa pornografia. O que você fez? Aquele lugar que era santo e separado, você abriu a porta e falou: demônios, podem entrar. Fiquem à vontade. Quem está me entendendo? Que eu estou falando uma coisa, tem muita gente que não está entendendo ainda. Chacoalha o tique e o teco aí. Vamos prestar atenção. Irmãos, quando nós trazemos o reino de Deus para o lugar, para a nossa casa, para a nossa vida, para coisas, nós temos que ter a seriedade de manter esse reino. O reino de Deus, ele é tão puro, tão lindo, que ele não divide com qualquer coisa. O reino de Deus, ele pede para a gente uma seriedade. Você acha que no templo de Deus podia ficar entrando pecado? Não. E uma das coisas piores que aconteceu quando teve o templo, tiveram os reis, é que quando um rei era do inferno, ele profanava o templo de Deus. Por que eu estou falando isso? Para você entender a beleza e a profundidade de uma unção com óleo. O que ela significa? Ela fala de domínio. Em Êxodo 40 mesmo, no 13, ele fala sobre a consagração de Arão e seus filhos. Vestirá Arão das vestes sagradas e o ungirás e o santificarás para que administre sacerdócio. Também havia a unção de reis. O rei Davi foi ungido com óleo. Aquele momento ele foi separado para ser de Deus. E nós vemos que Saul também foi ungido com óleo, mas aí cada um escolhe se ele quer continuar no caminho da bênção, ou se ele quer, naquele momento recebe a bênção, mas depois vai o tempo da maldição. Irmãos, eu vou ser muito clara que hoje eu não estou boazinha. Hoje, você está percebendo, não estou muito boazinha hoje. Eu só estou falando aquilo que é verdade de uma forma muito clara, e que muitas vezes não é a forma que a gente quer ouvir. Porque hoje, se tem, às vezes, falado de uma forma que é assim, não, vem, Jesus vai dar tudo para você, do que você quiser, isso não é verdade. Vem sim, do jeito que você está, mas se permita ser transformado. Vem sim, Deus recebe a gente do jeito que a gente está, mas o que não é certo, o que não pode, é achar que as coisas do reino de Deus, elas convivem de uma forma harmoniosa com o reino das trevas. Quando você recebe uma unção para cura, que aqui está falando, essa unção para cura, ela carrega um nível de poder maior do que muitas vezes quando nós só oramos. Porque quando você permite que seja ungido, você está falando assim: eu quero ser curado, mas eu quero ser curado dos meus pecados. Eu quero ser curado da enfermidade do meu corpo, da enfermidade da minha alma. Eu quero ser curado dos meus maus pensamentos. Eu quero ser curado da minha escravidão com as trevas.
Por isso que a palavra diz ali, e se houverem pecados, serão perdoados. Porque quando você recebe a unção, não é só uma oração de cura. Porque, irmão, o que adianta você ser curado e ir para o inferno? Do que adianta? Deus quer curar a tua alma. Deus quer curar o teu espírito. Deus quer curar os teus pensamentos. Deus quer que o reino dele chegue na tua vida de uma forma integral. Não em pedaços, não em partes. Lembra que eu falava a semana passada sobre a língua, sobre uma fonte de água doce e salgada? A salgada dizendo como o reino das trevas hoje. Vamos fazer esse mesmo exemplo. A água limpa, ela não será derramada ali na água salgada e vai transformar. Ela tem que tirar a água salgada e deixar a água limpa. E o reino de Deus também não vai ficar assim, é mais ou menos reino de Deus. Tem gente que quer o reino de Deus mais ou menos. Tem um pedacinho aqui do reino de Deus. Se tem um pedacinho do reino de Deus, quem domina é o reino das trevas, irmãos. Não tem meio termo. Lógico que tem um momento que nós estamos caminhando para uma santificação. A gente está caminhando, nós não somos perfeitos. Quem fala que nunca peca, irmãos, temos as nossas derrapadas, temos a hora que a gente fala que não devia, pensa que não devia, mas você volta e se arrepende, você continua com o domínio. Quando eu falo que é o domínio das trevas, é quando você deliberadamente permite que os valores das trevas interfiram nos valores de Deus na sua vida. Deliberadamente. Não é aqueles escorregões, não é aquela coisa de que a gente está em construção, né? Quem está em construção aqui, ainda tem bastante coisa para consertar. E eu tenho, irmãos, tenha paciência comigo. Ainda vai ter muita coisa ainda. Mas o reino de Deus é o que me domina. Na hora que traz a unção com óleo para um enfermo, o que acontece? O reino de Deus, ele é um reino de paz, de alegria, de justiça. No reino de Deus há saúde. Lá no céu não tem enfermidade, irmão. Tem pessoas que tiveram experiências de céu, assim, né? E que eu tenho ouvido falar, e que uma coisa que eu estou achando o máximo o dia que eu chegar no céu. Diz que lá não vai ter gente velha. Eu vou voltar a ser jovem. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Lá, a gente não vai ter o envelhecimento do corpo, obviamente, porque será um corpo glorificado. Lá não haverá... Oba, então se eu receber a unção, vou ficar jovem, irmão? Sinto muito. Isso também já é demais, tá? Não vai, não. Mas quando vem essa unção, é como se nós declarássemos: reino das trevas, que está atuando com enfermidade nesse corpo, agora você perde o domínio sobre esse corpo. E aqui domina a saúde que vem de Deus. Quando você chega com uma unção, existe um espírito de miséria na sua casa, parece um espírito de roubo, trazendo roubo na sua casa, roubo, e você chega com uma unção ali naquele lugar, você está declarando assim: espírito de miséria, o teu domínio sobre esse lar acaba hoje, e começa o domínio de Cristo, que é um domínio de abundância, abundância. Quando você está dentro da sua casa, aquele espírito de confusão, aquela bagunça, e você chega ali e traz uma unção com óleo naquele lugar, você está trazendo uma declaração: espírito de confusão, espírito faccioso, espírito de distúrbios, você agora é derrotado, porque eu trago domínio aqui sobre o espírito de paz sobre essa casa. Vocês entendem o poder de uma unção, irmãos?
O poder de uma unção. A hora que você estiver sendo ungido, você pode ungir por questões financeiras, por questões de saúde. E você pode sim, se você precisar, levar um óleo para sua casa, que já está orado, porque você quer ungir sua casa. Você que ainda não recebeu a visita, e se você quiser receber uma visita, nós estamos indo nas casas, os líderes, os pastores, para visitar e orar pela sua casa, e ungir sua casa, para quebrar essas coisas, para quebrar esses espíritos malignos, para destruir, trazer sobre aquele lugar um domínio de Cristo sobre aquela vida. Hoje, irmãos, o Senhor quer trazer nesse lugar o domínio dEle. A gente tem visto um ataque das trevas na área da saúde muito grande, um ataque das trevas na área financeira muito grande, destruição de lar, um espírito de confusão, de mentira. Você sabe que eu tenho visto acontecer com muitos casais, graças a Deus aqui na igreja não é tanto, mas acontece também, infelizmente, que vem um espírito de engano, de mentira, e casais que estão bem, que tinham tudo para estar bem, de repente um do casal começa a falar, ai, não estou feliz, e ele nem sabe porque não está feliz. Aquilo é um espírito de destruição de lar, é um espírito da mentira, é um espírito maligno que quer destruir, não só o seu casamento, ele quer destruir a sua vida e a vida dos seus filhos, porque Deus tem algo poderoso na vida desse casamento, e fica simplesmente e aí vem uma frase, eu não sei porque eu estou falando isso, porque não estava no script, mas então se Deus está falando, está mandando falar, é porque tem coisa aí. Existe uma frase diabólica, de destruição de lar, que ele coloca na mente de uma pessoa. Primeiro ele começa a colocar uma insatisfação. E irmãos, se a gente quiser achar defeito no nosso cônjuge, você vai achar. Mas não pensa também que você é a oitava maravilha do mundo. Você também vai ter defeito. Vai rir, né, Helder? Então, se a gente quer achar defeito, a gente vai achar. Depende com que olhos eu quero ver. Com qual lente eu quero olhar para a pessoa que eu quero dividir minha vida. Porque ele vai ter qualidades e defeitos. E aí, o que acontece? Começa a vir e o espírito maligno começa a trazer uma visão exatamente com a lente de você só ver defeitos. Só ver defeito. Aí, daqui a pouco, vem uma frase. Essa frase... Irmão, se você tem essa frase dentro de você, pode repreender com o capeta. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu preciso acabar esse casamento para buscar alguém. A Cinderela, o príncipe encantado. Não vai existir não, irmão. É daí para pior, viu? Eu já vou avisando para você. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu não estou falando de situações de casamento onde a pessoa sofre abuso físico, corre risco de vida. Não estou falando disso, tá? Eu não sou dessas pessoas a favor de se manter um casamento quando você está com risco até de morrer dentro do casamento. Então, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dessas coisinhas do dia a dia, que é esse espírito de confusão. Um espírito de confusão dentro do lar, de coisas bestas, bobas, que destroem. Irmão, eu tenho direito de ser feliz é a frase mais mentirosa que existe. Porque não é uma questão de direito. É uma questão de que nós buscamos a felicidade primeiro em nós mesmos. O outro não tem o poder de nos fazer feliz. Tem pessoa que tem o poder de irritar a gente, isso é verdade. Mas ninguém tem o poder de te fazer mais ou menos feliz. Você tem que ser feliz com você mesmo.
Mas nessas coisinhas a gente vai vendo o poder do diabo na destruição de pessoas, destruição de famílias, filhos que começam a ouvir uma voz maligna. Seu pai não te entende. Seu pai não te entende. Não escute seu pai e sua mãe. Ele não entende você. Aquele adolescente, ele é coberto com tudo que os pais podem dar. Ai, mas o meu pai não se importa comigo. É mentira do diabo, irmãos. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta para o inferno. Vamos começar a dar domínio na nossa vida ao reino de Deus e à sua verdade. E terminando esse parênteses que eu abri, eu quero agora que a gente comece a orar. Eu queria chamar o louvor aqui, porque eu quero que a gente comece a orar. Quero pedir para os pastores, G12 Pastoral, e aquelas pessoas que eu já avisei que vão ministrar, para virem pegarem o óleo de unção. E vocês vão ficar aqui na frente ministrando as pessoas. Só que nós vamos nos preparar em oração. Preparar em oração. Hoje é dia de unção. Hoje é dia de decretar que o reino de Deus, seja no casamento, seja nas finanças, na saúde, Ele estabelece o reino de Deus na sua vida e destrói as obras do inferno. O reino de Deus, ele tem o poder de destruir as obras do inferno. Queria convidar você que está no seu lugar, que fosse ficando de pé, para a gente começar a orar. Oh, aleluia, Alexandre, Maço, Santa, ne glória. Hoje é dia de Deus operar milagres aqui nesse lugar. Hoje é dia de Deus operar milagres. Eu peço que os diáconos organizem para que a fila seja no meio e depois saia pela lateral. Eu vou também orar depois. Antes de começar a unção, nós vamos encerrar o culto. Mas eu peço que ninguém fique conversando aqui dentro. Quem ficar aqui dentro, fique só adorando ou orando. Porque é um momento de uma decisão. De Deus vir com o reino dele sobre a sua vida. Jesus fala determinada vez: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. À medida que esse óleo venha sobre a vida de vocês, que venha a abundância de Deus sobre a vida de vocês. Permita que venha essa abundância de Deus. Eu queria pedir para o pessoal da produção, organiza mais, fica nas pontas, organizando mais as filas. E o diácono fica, pode deixar que o diácono fica aqui, liberando a fila para não ultrapassar. E vocês ficam olhando se está faltando alguma coisa para eles aqui. Eu quero que você feche seus olhos e comece a orar. Oria chare santo de glória, animai ne santo ne festa chare santo. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da tua presença santa, Senhor, pedindo que o poder da tua presença, Senhor, o poder do teu nome venha destruir as obras das trevas que estão atingindo aqui famílias, Pai. Que estão atingindo aqui, ó Deus, pessoas com enfermidades, com problemas financeiros, ó Deus, com problemas familiares. Senhor, vem hoje, ó Deus, destruir as obras das trevas. Que à medida que o teu povo, que os teus, ó Deus, líderes aqui, ó Pai, teus filhos estejam orando sobre as pessoas e ungindo com óleo. A tua unção
venha sobre a vida de cada um dos teus filhos, e todo domínio que o inferno estava conseguindo ter, trazendo doença, enfermidade, pensamentos, ó Deus, que ainda vem trazendo, lançando setas malignas para trazer, ó Deus, pobreza, destruição, sejam totalmente saradas por Ti. Totalmente saradas por Ti, totalmente saradas. Senhor, tira todo o espírito de dúvida, tira todo o espírito de dúvida, e traz aqui no meio do Teu povo espírito de fé, Senhor, para que os Teus filhos se levantem, se posicionem, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Só para ficar claro, quando eu falo desse domínio do Senhor, eu não estou falando que quem passa enfermidade ou coisa está pecando, não é isso. Não é isso que eu falei. Nós que servimos a Deus, vivemos numa guerra espiritual. E o inferno, ele lança setas. Ele lança setas para nos desanimar e nos destruir. Ele lança setas sobre a nossa vida. E essas setas, elas nos ferem. E quando vem esse óleo de unção, esse veneno do inferno que veio com a seta, ele é destruído. Ele é destruído. A sua luta, irmão, não quer dizer que você não está com Jesus. A sua luta muitas vezes quer dizer que, pelo contrário, porque você está tão firme no seu posicionamento, o diabo está tão bravo com você, ele vai tentar te derrubar. Mas uma coisa é verdade, o Senhor é aquele que te levanta. E toda vez que o diabo tentar te derrubar, vier com malignidades contra você, o óleo do Senhor de unção vai vir e falar: esse lugar é santo e separado para mim. Eu tiro agora a força do veneno dessa seta sobre essa vida. Eu quebro agora o veneno dessa seta sobre essa vida. Em nome de Jesus.